Então vamos falar de sonhos lúcidos, tá bom? E beleza. A meditação, então, depois vocês colocam aí, né, e fazem, tá bom? Muito bom. Primeiro lugar, eu quero saber o seguinte: o que é sonho lúcido? Sonho lúcido é quando a gente está sonhando, né, e sabe dentro do sonho que está sonhando. Então você está lá e fala: nossa, isso é um sonho, é um sonho. Eu quero saber aqui, quem já teve sonho lúcido, fala aqui, ok. Quero saber quem já teve essa experiência, que já... Tá, estou vendo que a maioria de vocês já tem. Sonho lúcido, para começar, embora seja um estado de consciência bastante sofisticado, embora seja o graal, né, do trabalho com sonhos, é ter sonho lúcido. Tá? A gente vai falar isso por quê? Né? É uma técnica sofisticada que se chama Yoga dos Sonhos, que é muito trabalhada no budismo tibetano, é muito trabalhado também no taoísmo esotérico, né, chinês, também eles trabalham bastante. É muito trabalhado também o tal do voo, do voo dos sonhos, né, no xamanismo, né, nas tradições indígenas. Então, o sonho lúcido ele é uma técnica sofisticada, né? E, embora seja sofisticado, ele é acessível a todos nós. Você vê que a maioria de vocês já teve sonhos lúcidos, né? Eu li uma pesquisa recente, eles dizem que 70% da população já teve sonhos lúcidos pelo menos uma vez, né? Então, assim, é uma coisa realmente acessível a grande parte da população. Para começar desmistificando, não achar que é uma coisa, né? É sofisticado, de fato, mas é acessível a todos nós, né? Então, o sonho lúcido é aquele estado que a gente está sonhando e, de repente, a gente fala, uau, estou sonhando, né? E por que isso muitas vezes acontece? Tem 4 motivos básicos, né? Porque a gente, de repente, fica lúcido no sonho. O primeiro deles é a gente estar vivendo um pesadelo ou uma situação de um estresse muito grande, né? Então, você está lá tendo um pesadelo ou tá dentro do sonho, num mega perrengue dentro do sonho, num puto estresse, e aí você você acorda dentro do sonho, né? Isso aqui é um sonho, não quero isso, e muda tudo, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? Não quero, passa para o próximo, né? Passa assim, quando a gente passa a tela no iPad, assim, né? A gente passa, não, esse eu não quero. Passa para o próximo, vai passando, não, volta, passa esse, né? É meio que assim mesmo, né? A gente passa a mão assim, muda o sonho. Então, o principal motivo é o estresse. Eu sempre tenho essa sequência aqui, isso eu me esqueço. Outra coisa que costuma acontecer com frequência da gente ter sonho lúcido, a gente está lidando com uma situação bizarra, né? Então, a hora que você vê, você está voando em cima de um elefante cor-de-rosa, entendeu? E é assim, de ponta cabeça. Você fala, não, isso é muito bizarro, isso tem uma coisa errada, né? Então, é tão bizarro que a gente fala, isso não é possível, isso não é real, né? Então, você fala, isso aqui não é possível, aí a gente fica lúcido, né? Ou então, é como o fruto do pensamento analítico, né? Então, às vezes, a gente, dentro do próprio sonho, por exemplo, quando a gente sonha com uma pessoa que já morreu, né? A gente fala, mas não é possível, essa pessoa já morreu. Não, isso aqui não pode ser, isso aqui deve ser um sonho. Então a gente começa a entrar no processo analítico dentro do sonho e, opa, desperta, né? Então isso também acontece com frequência. E por último, né, da gente ter motivos pelos quais a gente tem sonho lúcido, como fruto de um treinamento, né, de uma prática que a gente esteja fazendo, que nos induza a ter sonho lúcido, como a Sync Dreams 3 que vocês estão fazendo, e outra técnicazinha que eu vou passar aqui para vocês, que é muito útil também para ajudar a induzir ter sonhos lúcidos, né? Então, o sonho lúcido dentro do espectro do sonho, né? Ele tem, como eu falei agora para vocês, cerebralmente a gente tem um mix de ondas, de frequências, né? São várias ondas, né? E aí tem a predominância maior de uma ou outra dessas ondas, alfa, teta, beta, gama, ômega, omni, etc., lambda, etc. O que acaba acontecendo é que, nas pesquisas recentes sobre sonhos, eles têm identificado que, quando a gente tem sonho lúcido, a gente tem bastante ondas de frequência gama. A frequência gama é acima do beta. Então, beta é esse estado desperto,
né, é a gente aqui no estado de vigília desperto, com frequências que variam de 12 a 30, 40 Hz. Né? Acima de 40 Hz é gama, né? Que é o estado de desperto, mas de hiperatividade. Então, quando a gente está, de repente, num flow criativo, super conectado com uma história, escrevendo, dançando, pintando, sei lá, a gente está num processo mental hiperativado, né? Aí, geralmente, a frequência super inteligente, digamos assim, é a tal da frequência gama, que eles dizem, até vi um dos textos que eu li, que eles dizem que eles supõem que seja a frequência que vibra os iluminados, que os iluminados ficam vibrando em gama, nesse estado gama. Muito bem. Então, quando a gente tem sonho lúcido, é um estado de uma vibração realmente, de uma frequência diferenciada, é um estado de consciência diferenciado. Né? O budismo tibetano vê o sonho lúcido como uma das principais ferramentas, como uma das principais meditações, para que a gente consiga despertar. Né? Eu acho que algum de vocês está com o mic aberto. Peraí, deixa eu ver aqui. Estou ouvindo um ruidinho aqui. Bom, então no budismo tibetano eles têm esse treino, né, que é a yoga dos sonhos. Né? Por quê? Porque, segundo eles, o treino de você despertar dentro do sonho equivale ao treino para você despertar na vida, né, do sonho que a vida é, das ilusões da nossa vida. Então, segundo o budismo, todo o treino do despertar, né, é feito à noite, nesse estado de consciência, de lucidez. Né? Então, a gente treina despertar no sonho como técnica para despertar aqui, na vida, né, na vida no 3D. Né? Então, de fato, eles têm técnicas super sofisticadas. Eu li um texto uma vez que ele citava 11 coisas que você pode fazer, né, quando você está no estado de lucidez. Então, por exemplo, você pode mudar a velocidade das coisas, você pode mudar a forma das coisas, você pode mudar a quantidade das coisas, a qualidade das coisas, a cor das coisas, né? Você pode interagir com os elementos dos sonhos, enfim, ele elenca, elas são 11 coisas que você pode fazer quando você está no estado de sonho lúcido, né? Mas, assim, tem pesquisas também que mostram que tem alguns estágios de coisas que a gente faz quando está em sonho lúcido, né? Então, tem até uma expressão americana que é bem engraçada, que a primeira das coisas que a gente faz que quando está em sonho lúcido espontaneamente, não é a busca da autossatisfação, né? E essa busca de autossatisfação se acontece de duas formas diferentes. Aí é que, vocês me desculpem, tá? Uma expressão americana que eles falam que é o fuck and fly. Então, são as coisas mais comuns que as pessoas fazem quando têm sonhos lúcidos, que é voar, né? Que acho que é o sonho de todo ser humano, poder voar, e ter relações sexuais. Né? Então, ele é usado bastante nesse aspecto. Mas o sonho lúcido também, ele, num segundo momento, a gente começa, essa pesquisa mostra que isso é o primeiro estágio. No segundo estágio, a gente começa a buscar já a interagir com os elementos, né? Na verdade, não, é controlar os elementos do sonho. Então eu quero controlar esse elefante que está voando, eu quero trazer ele para o chão, eu quero conversar com ele ou aquela pessoa, né? Então a gente começa a interagir com os elementos do sonho, começa a controlar. Eu não quero esse céu azul, eu quero um céu amarelo, entendeu? Eu quero um elefante cor-de-rosa, azul, não cor-de-rosa. Eu não quero essa pessoa nesse sonho, eu quero outra pessoa. Ou seja, a gente começa a controlar os elementos do sonho. E aí, no terceiro estágio, eles dizem que a gente costuma a interagir com os elementos. Ao invés de controlar, a gente começa a interagir. Então, peraí, eu quero conversar com essa pessoa, né? Eu quero entender o que esse elefante significa, né? Eu quero interagir com o céu, eu quero voar até o céu e interagir com o céu, sei lá. Né? Então, a gente começa a interagir com os elementos, né? Então, essas são coisas que a gente pode fazer quando a gente está no sonho lúcido. E tem coisas ainda mais interessantes para fazer, eu acho que comentei já com vocês, eu estou fazendo essa pesquisa agora com os sonhos lúcidos, né? Que é trabalhos de cura, né? Então, eu estou fazendo esse treinamento para ter com mais frequência sonhos lúcidos e, de fato, está rolando
com mais frequência do que eu estava tendo sonhos lúcidos, e aí eu fico lúcido no sonho, e aí começo a fazer trabalhos de cura. Né? Então, eu estou fazendo trabalhos de cura no primeiro momento em mim, né? Então, por exemplo, eu tenho catarata nos olhos, estou fazendo um trabalho de cura, né? Que eu ativo, aí eu dou um comando, fico lúcido, dou um comando para ativar o poder de cura das minhas mãos, e aí trago, né, as mãos para os olhos e fico fazendo uma espécie de reiki quântico lúcido, né? De cura lúcida nos olhos, né? Então eu estou fazendo, isso é uma pesquisa ainda, não tenho resultados assim, mas o que eu percebo é que toda vez que eu tenho sonho lúcido, eu percebo realmente que eu acordo muito diferente, assim, em termos energéticos, psicológicos, emocionais. É como quando você faz uma meditação assim muito boa e que você sai, opa, rolou uma história aqui, entendeu? Então, o que eu tenho sentido fazendo essas experiências de cura dentro do estado lúcido, também estou fazendo não só em mim, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que está com câncer agora, então também estou começando a fazer, esse é meu objetivo principal, na verdade, estou fazendo em mim para testar, porque eu posso ver o resultado, né? Mas eu quero fazer, é uma tese, né? Uma pesquisa que eu estou fazendo, né? Uma investigação, de usar o estado lúcido para estando nesse estado, poder processar, né, ativar curas em outras pessoas. Então, eu estou com esse foco, por exemplo, nessa amiga que está com câncer, de ficar lúcido e fazer essa experiência, né, para ver se ajuda ela no processo dela. Então, autocura e curas em geral é uma coisa que a gente pode fazer quando a gente está em estado lúcido. Outra coisa muito interessante para fazer em estado lúcido é aprender, né, é estudar alguma coisa. Né? Isso tem pesquisas mostrando que coisas que você treina no sonho, você aprende melhor. Então, eles fizeram pesquisas, induziam sonhos, e as pessoas, por exemplo, estou estudando inglês no sonho, entendeu? E a pessoa, ela aprendia realmente melhor do que aqueles que não sonhavam. Então, sonhar que você está fazendo alguma coisa, ele ajuda você a ficar mais hábil em fazer aquela coisa. Entendeu? Então, assim, especialmente isso no sonho normal. No sonho lúcido, então, isso se exponencializa. Entendeu? Então, as coisas que você faz, um aprendizado que você faça em estado lúcido, né, ele se potencializa ainda mais. Tá? Então, por exemplo, estou falando da cura, mas também tem do aprendizado. Então, pode ser estudar alguma coisa, né? Ou, sei lá, conhecer uma pessoa, aprofundar uma conexão com uma pessoa, ou estudar uma filosofia, ou pesquisar alguma coisa, né? O sonho lúcido também te abre possibilidade para você exercitar a tua criatividade no sentido de você criar, produzir cenários, né? Ambientes, situações, circunstâncias, né? Porque você está lá, você está brincando de ser Deus, né? A luz está brincando de ser Deus. Esse é o treino, né? Sonho lúcido é um treino para você ser Deus, né? Então, ou seja, lá pelo menos dentro do campo do sonho lúcido, você ter o universo, você faz o que você quiser, né? Faz as coisas no roteiro que você quiser, com as pessoas que você quiser, do jeito que você quiser. E também é um exercício de autoempoderamento e também de autorresponsabilidade bastante considerável, né? Inclusive, um parênteses aqui que eu quero fazer com relação... Luciana, então podemos pedir acordados para sonhar com algo? Sim, podemos. Podemos, Luciana. Vou falar sobre isso aqui, que é a programação dos sonhos, né? Eu quero fazer a questão da responsabilidade. A gente falou no primeiro dia, né, sobre no trabalho com sonhos. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com o conceito de karma, né, do que significa karma, mas acho que genericamente todo mundo entende um pouco, né, sobre o que é karma, o bom karma, o karma ruim, etc., né, que é a lei de ação e reação. Tudo que a gente faz tem uma reação, não é? Tem muito a ver com a nossa responsabilidade. E a minha curiosidade, eu fui consultar um lama budista tibetano, porque eu queria saber se o que a gente faz no sonho gera karma, entendeu? Então, se o que a gente faz no sonho gera karma, porque tudo que a gente faz na vida gera karma, tudo gera karma, né? O bom, o ruim, positivo, negativo, etc. Todas as nossas ações sempre têm uma reação, tem um karma. Mas a minha dúvida é se o que a gente faz nos sonhos também gera karma, né? E aí ela confirmou que sim,
uma lama budista mulher, inclusive, que no segundo budismo tibetano, o que acontece no sonho também gera karma. E no sonho lúcido também, portanto, né? Então, assim, as coisas tudo que a gente faz, inclusive nos sonhos e inclusive no sonho lúcido, geram karma, né? Então, por isso que a questão da autorresponsabilidade aí com essa ferramenta super poderosa que a gente tem nas nossas mãos, né? O que é que a gente está fazendo com essa ferramenta? Né? Tudo bem, ele pode ser, por exemplo, uma ferramenta de prazer para a gente, tudo bem, beleza, isso também faz parte da disponibilidade de entretenimento, né? Uma ferramenta de entretenimento, de turismo espacial que você pode fazer no sonho lúcido. Eu vou para Vênus, eu vou para Marte, eu vou para as Pleiades, né? Enfim, tudo isso é possível também, né? Turismo espacial, espiritual, beleza. Mas eu quero trazer atenção para essa questão da responsabilidade mesmo com o uso dessa ferramenta, né? Porque ela é realmente muito poderosa, né? Tá certo? Muito bem. Dúvidas, perguntas? Sim, está perguntando aqui o Luiz se você também pode fazer projeção astral. Sim, dá para fazer projeção astral a partir do sonho lúcido. Então, da mesma forma que eu estou canalizando, por exemplo, num trabalho de cura, a gente poderia estar usando, né, o sonho lúcido para induzir uma viagem astral, né, que é uma experiência, que é um fenômeno completamente diferente. Né? Viagem astral é um fenômeno completamente diferente de sonho lúcido, que é um fenômeno diferente de sonho ordinário, vamos dizer. São 3 fenômenos diferentes, né? Mas um pode ativar o outro, sim. Sim, a Graziela está perguntando, a Gabriela está perguntando, não, a Graziela, se podemos acessar informações de outras dimensões, sim. Então a gente está nesse estado amplificado, que é o estado de sonho lúcido. A gente pode talvez buscar uma vida passada, ou tentar ir para o futuro, ou ir para uma outra dimensão mesmo, né? Então a gente dá comandos para vou para uma outra dimensão. E a partir do sonho lúcido você pode ir para uma outra dimensão. O sonho lúcido, gente, não tem limites. É uma coisa assim absurda, né? De potencial que dá para fazer. É realmente incrível. A Cláudia está perguntando como se diferenciam viagens astrais dos sonhos lúcidos. O Eduardo está perguntando de que forma a maconha e o álcool afetam os sonhos. Sim, álcool e maconha afetam o cérebro, as memórias e, portanto, afetam diretamente os sonhos, né? Afetam no sentido de dificultar a lembrança e é como se maconha e álcool eles dão meio que umas embaralhadas nos sonhos. Os sonhos ficam mais embaralhados porque no campo, né? E também dificultam o acesso e a lembrança. Então, a diferença de viagem astral e sonho. Os sonhos lúcidos é isso, então. Você está dentro do sonho, você sabe que está sonhando, né? E aí tem esse espectro amplo de possibilidades de coisas a serem feitas. Viagem astral é um fenômeno que, não é o nosso tema aqui, mas a gente é um complexo de corpos, né? Nossos corpos estão todos acoplados, físico, energético, emocional, mental, corpo de luz, de som, geometria, luminal, etc. Né? Lá no quem tem o Holoplex, são 9 corpos. Né? Então, nossos corpos estão todos acoplados, aqui agora, nesse momento, por exemplo. Né? Acoplados, e o centro de gravidade da nossa consciência está aqui, nesse corpo, em beta, no corpo físico, nessa frequência beta cerebral, que é a frequência, ok? Então, todos os nossos corpos estão acoplados aqui. Quando a gente dorme, o que acontece? Os corpos se desacoplam. Acontece um desacoplamento. Então, por exemplo, o mais comum é a gente viajar no astral com o corpo emocional. Né? O corpo físico fica deitado, dormindo, e o corpo emocional se desacopla do corpo físico. E o centro de gravidade da nossa consciência sai do corpo físico e fica no corpo emocional. Então, essa mesma consciência que a gente tem aqui agora, né, que nós estamos aqui despertos, você pode ter quando você está no corpo emocional fora do seu corpo. Então, você está com o centro de gravidade da sua consciência no corpo emocional, o corpo físico está dormindo e o corpo emocional está voando. Está aqui. Né?
está aqui. E a tua consciência está aqui, no corpo emocional. Então, você até pode se ver de fora. É uma experiência surpreendente, inclusive. Você está no seu corpo emocional, se vê de fora. É uma das experiências mais marcantes que tem, que você vê que, então, é verdade tudo isso. O meu corpo está dormindo e eu estou fora do meu corpo. Ou seja, o corpo está fora. E aí, você, com esse corpo, você pode viajar, né? Esse corpo ele está na quarta dimensão já, ele já está fora do tempo, ele pode ir para o passado, para o futuro, não é? O corpo emocional ele vive na frequência da quarta dimensão. E você pode desacoplar mais ainda com o corpo mental, que é um corpo de quinta dimensão, aí é fora do espaço do tempo. E aí realmente a coisa fica mais bizarra e mais transcendente ainda. Tá bom? Enfim, a gente não vai entrar muito nisso aí, tá? Um dia desses a gente pode ter uma aula para falar só sobre viagem astral, né? Vai ter o Dream Travel Masters, né? A gente pode falar mais disso. Mas só para mostrar que tem essa diferença, são fenômenos completamente diferentes, tá bom? Há drogas que ativam projeções astrais, sim. Há drogas em geral que afetam, que estimulam viagens astrais. Inclusive tem umas, até quero pesquisar, vou ver se eu trago na semana que vem. Tem uns chás que dizem, e tem até drogas mesmo, que eu não conheço, mas tem alguns chás que dizem que induzem e facilitam o estado dos sonhos, né? Acho até que a camomila é uma delas, inclusive. Mas, enfim, eu até vou pesquisar, vou trazer mais na semana que vem para vocês sobre isso, né? Sobre chás que estimulam os sonhos. Sobre projeção astral, sim, drogas, muitas vezes tem pessoas que fumam maconha, adolescentes às vezes fumam maconha e tem viagem astral à noite. Né? Não é que é uma droga para ter viagem astral, né? Mas droga, em geral, pode ter um efeito que é a viagem astral, né? Esse desacoplamento. Mas isso vai depender muito da constituição biopsíquico-energética da pessoa, né? Como é que é o sistema energético dela, né? Algumas pessoas tomam uma taça de vinho e já acontece tudo, né? E outras pessoas consomem tudo e não acontece nada. Então depende muito do perfil da pessoa, tá bom? Muito bom. Então, essa é a síntese sobre sonhos lúcidos. Então, para terminar, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Para terminar, eu queria dizer o seguinte: eu quero passar para vocês uma técnicazinha bem simples, bem bacana e bastante eficiente para induzir sonhos lúcidos, tá bom? Além da meditação Think Dreams, que é uma coisa que se tem muitas técnicas, tá? Que para ter sonhos lúcidos. Técnicas que você acorda no meio da noite, volta a dormir, com indução, sem indução, tem diversos tipos, né? Mas tem uma delas que é básica, que eu acho que talvez seja uma das principais, uma das que eu mais gosto, acho que é a mais simples, inclusive, também, especialmente porque ela é uma prática que você faz no teu estado durante o dia, tá certo? Uma prática que você faz durante o dia, que é o seguinte, que chama-se Reality Check, tá? Essa é uma prática que tem a ver com se você, quem já fez a 3, a Think Dreams 3, quando a gente tem um momento lá que eu digo que você fica, né, você está trabalhando no teu sonho, não é? E aí você descobre que está sonhando, certo? Quem já conseguiu fazer desperto a 3 tem isso. E aí, na hora que você fica desperto, você fala 3 vezes, isso é um sonho, isso é um sonho, isso é um sonho. Né? Porque muitas vezes quando você tem o sonho lúcido, a primeira dificuldade é ter o sonho lúcido. A segunda dificuldade é sustentar o estado de lucidez, tá? Porque se a gente voa, rapidamente o sonho se desfaz. Muitas vezes a gente fala, tô lúcido, tô sonhando, e aí você volta, você se deslucidifica, você deixa de ficar lúcido, entendeu? Deslucidificação. Você ficou lúcido, você não fica deslúcido de novo. Ou seja, é muito difícil sustentar o estado de lucidez. Tem até uma técnica que a gente faz que é colocar a língua no céu da boca. Quando você está lúcido, você coloca a língua no céu da boca, ou ficar batendo palma, ou ficar batendo no seu corpo assim, para você ficar mais tempo, esticar esse tempo que você fica lúcido, porque realmente é um treino de ficar lúcido. A gente fica 1, 2 segundos e já deslucidifica, entendeu? Muito bem.
Mas, então, a técnica, essa reality check, é o seguinte: durante o dia, o maior número possível de vezes que você puder fazer, você vai estar assim, no teu dia, você está lá, por exemplo, tomando café da manhã, né? Você está lá tomando um cafezinho, e aí você vai brincar, vai fingir que isso é um sonho, que você ficou lúcido. E aí você está lá tomando café e fala, nossa, é um sonho, é um sonho, é um sonho. E brinca, faz de conta que você estava sonhando e que aquilo é um sonho. Então, chama-se reality check. Porque você faz isso várias vezes durante o dia, em várias situações. Você vê uma pessoa passando na rua, uma nuvem passando, falando, nossa, é um sonho, é um sonho, é um sonho. Entendeu? Eu já fiz isso algumas vezes, algumas pessoas achavam que eu estava louco, assim, porque às vezes eu esqueço que eu estava, às vezes eu faço sozinho, às vezes tinha uma pessoa almoçando comigo, eu fiz isso, eu falei, o que você está fazendo? O que é isso? Não, eu não dá até, expliquei para ela que era uma técnica e tal. Mas a ideia, o que é? Você faz isso várias vezes por dia, né? Passou um carro, você viu um filme, especialmente quando você, no seu dia, identificar algum elemento que é muito recorrente no teu sonho. Então, por exemplo, o carro, aparece televisão, eu sonho muito, não sei porquê, com um jogo de futebol, você sonha, aparece pelo meu sonho, sempre tem um vaso, ou tem, sei lá o quê, entendeu? Uma árvore, sei lá, se você já decodificou os elementos principais do seu sonho, você está andando e viu uma árvore, faz o reality check, é um sonho, é um sonho. E faz assim mesmo encarnando como se você estivesse sonhando e estivesse despertando dentro do sonho. Porque qual que é a ideia? A ideia é saturar o subconsciente com esse trick, com esse truquezinho, entendeu? Para que quando você estiver sonhando, de repente acontece alguma coisa que te dá um gatilho e aí você pratica isso que é um sonho, é um sonho. Dentro, quando você tem o sonho lúcido, você repete isso também. É um sonho, é um sonho, é um sonho, para sustentar mais tempo esse sonho lúcido, tá bom? Deu para entender como é que funciona o reality check? Dúvidas? A ideia... Sim, deu para entender? É isso. Então, assim, eu faço direto o reality check. Ele é muito interessante também, porque parece brincadeira e vocês podem até rir, mas vocês vão concordar comigo que muitas vezes eu faço isso e eu estou na dúvida realmente se eu estou sonhando ou se eu estou acordado. Porque às vezes estou vivendo alguma situação meio bizarra, eu falo, gente, isso é um sonho, peraí, estou sonhando? Não. Às vezes eu fico na dúvida por alguns instantes se é um sonho ou se é realidade. Isso acontece mesmo, vocês vão ver, né? Então, a ideia é isso, e incorpora isso na sua vida e vai fazendo. É um sonho, é um sonho, é um sonho. Faz 10, 15 vezes por dia, tá? A ideia é saturar, então, o subconsciente e aí ele vai criar uma espécie de indução, né? Tá? E aí você faz a Sync Dreams 3, pega o teu sonho, faz aquele processo todo, e aí você vai estar aumentando as chances de ter sonhos lúcidos. Perguntas. Isso é um sonho? É um sonho? Isso é um sonho? Aqui, um sonho. Não, isso aqui, isso aqui é um sonho. Isso aqui, eu sei que isso aqui nós estamos num sonho, né? Estamos num sonho lúcido aqui, né? O Eduardo está perguntando se vale escrever. Sim, escrever sonhos do passado, sim, escreve. Pelos mesmos motivos. Lembra-se que os sonhos estão fora do espaço e do tempo, né? Passado para os sonhos não tem. Então, vale a pena escrever, sim. Como forma de fazer um arquivo, sim, exato. O seu sonhário. Tem o diário e tem o sonhário, né? É legal, sim, ter registrado todos os sonhos, mesmo os antigos. Vamos lá, gente. Dúvidas, perguntas sobre sonhos lúcidos? Vamos lá. Desculpa, estou insistindo muito nisso, senhores, mas eu queria saber como nos programar para fazer perguntas, esclarecer dúvidas através dos sonhos. Não sei se eu entendi. Estou insistindo muito nisso. Eu queria saber como nos programar para fazer perguntas, esclarecer dúvidas, etc., através dos sonhos. Você diz, Luciana, eu não entendi.
Ah, tá, as programações. A questão das programações é o seguinte: quando você faz o Sync, que tem a ver com as edições, tá? Quando você faz a Sync Dreams 3 e você vai editar um sonho, você, de certa forma, está fazendo uma programação, né? Ou seja, a gente chama de incubação, né? Então, por exemplo, você teve um sonho X lá, tinha um avião e esse avião estava parado, não conseguia levantar voo e não conseguia chegar onde você queria ir. Você queria ir para um lugar e aquele avião estava lá, tá certo? Muito bem, daí você vai voltar nesse sonho e você quer chegar em algum lugar. Então você vai programar esse sonho, você volta lá naquele sonho, né? Você vai editar ele, programando ele para frente, no caso, né? Não, eu quero muito ir morar na Austrália, entendeu? Então eu quero que esse avião me leve na Austrália. Então você volta no sonho, né? E aí você entra no avião e você vai lá e você vai programar o sonho, vai visualizar ele levantando o voo, conseguindo superar esse obstáculo, atravessando o planeta e chegando na Austrália, você descendo, fazendo check-in, pondo o passaporte e falando: cheguei na Austrália, por exemplo. Entendeu? Então você programa um destino que você quer. No caso, o destino real mesmo de ir para a Austrália. Mas assim, você programa uma coisa que você quer na sua vida, entendeu? Então você pega um sonho, pode às vezes até pegar um sonho mais simples e programa ele no sentido de que eu quero isso. Né? Então, assim, por exemplo, você pode estar numa relação que está ruim com alguma pessoa e teve um sonho que na relação vocês tiveram uma discussão e você gostaria. Então você pode programar, você vai lá, volta e programa que acontecendo uma conversa entre vocês em que tudo se harmoniza. Entendeu? Então a programação é uma espécie de edição, não é? Só que ela é programação, ela é para frente. Né? A edição geralmente se edita o que aconteceu. Né? A programação é para frente. É a mesma técnica, é o mesmo estado, é a mesma lógica, só que um você programa para frente e o outro você, né, programa ou edita para trás. Tá bom? Então, quando você não tem uma... Você pode também ir no sonho, a questão das perguntas, né? Se eu estou entendendo o que a Graziela está falando aqui, muitas vezes o sonho, você encontrou seu mestre, ele tem uma mensagem para te dar e você acordou. Né? Eu acordei na hora que ele ia dar os números da cena, tá certo? Eu peguei só 4 números, o 5º número eu acordei, ficou faltando um número. Aí você vai fazer o quê? Você vai voltar lá, pelo amor de Deus, volte, né? Se você tiver isso, volta lá e pergunta para aquela pessoa qual é o outro, né? Então, assim, você sempre pode voltar no sonho. É interessante não só a gente ficar editando o que a gente quer, a gente perguntar para os sonhos e ouvir o que o sonho tem a dizer. Tá? Tem essas duas facetas da história. Né? Quando a gente já sabe o que é que a gente quer editar, beleza, vai lá e edita. Eu quero ir para a Austrália, pega o avião, leva para lá. Mas pode ser, por exemplo, que você queira para um lugar muito e você não sabe o que é, mas você sabe que tem um lugar especial para você ir. Né? Então você pode entrar no avião e perguntar para o piloto: levanta voo, para onde nós estamos indo? Pergunta para o piloto. E o piloto fala: não, nós estamos indo para Zimbábue. Zimbábue, então é para o Zimbábue, entendeu? Ou seja, você pergunta para o sonho, né? Lembra que o sonho é teu amigo. Pergunta para ele o que você quiser saber, qualquer coisa. Seja para um elemento, seja para uma pessoa, seja para o sonho como um todo, né? Pergunta para ele, né? Pergunta e pede, tá? Pergunta e pede dicas, informações, sugestões, tá? Respondi? Beleza. O que mais, gente? Todo mundo entendeu o reality check, né? Vamos lá. Nas últimas aulas você postou apenas o áudio. Mandei mensagem sobre o Gabriel. Não sei se ainda concorda, mas rever a aula com o vídeo faz muita diferença. Você poderia... Sim, eu vou colocar... eu esqueci de falar isso para vocês. Eu coloquei os áudios na última... na segunda aula, porque não sei o que aconteceu, na verdade, alguma funcionalidade do Zoom. O que aconteceu? O vídeo gravou em galeria com a imagem de todos vocês.
né? Então ele ficou gravando não só eu falando, como gravou todos vocês, né? E como eu não tinha permissão de vocês, e às vezes você está aí ouvindo a aula e tal, eu falei, achei melhor não expor os vídeos de vocês todos durante 2 horas, entendeu? Nessa gravação. Por isso que eu não coloquei a aula 2, porque ele gravou dessa forma. Mas a 3, a aula passada, eu tenho em vídeo gravado normal, e essa aqui eu vou colocar o vídeo também, além do áudio. Tá bom? Muito bem, gente. Mais dúvidas, perguntas, reclamações? Posso falar no áudio? Pode? Vamos tentar. Que tal a gente tentar se encontrar no sonho essa semana? Boa! Não, semana não, hoje. Hoje? Aqui no Brasil já... O grupo. A gente pode sonhar, então a gente pode fazer o seguinte, ó, bem lembrado. Na verdade, eu até propus esse exercício na semana que vem, mas a gente pode fazer hoje mesmo, já que a gente não vai fazer meditação, a gente pode programar o nosso sonho essa noite e a gente se encontrar nos sonhos. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente tiver, né, entra lá, vai no templo dos sonhos, ok? A gente vai visualizar que a gente vai ver exatamente isso que a gente está vendo aqui, ok? A gente vai se encontrar numa aula online sobre sonhos. Tá? E a gente vai dormir visualizando isso, programando isso. Encontrei a Josane, a Gabi, a Thelma, a Isa, o Eduardo, todo mundo do grupo, várias janelinhas, a gente tal. E nesse sonho eu vou ter uma informação muito importante para passar para vocês que vai mudar a sua vida para sempre, tá certo? Que eu vou revelar nesse sonho que nós vamos sonhar juntos hoje, o sonho coletivo. Tá bom? E daí vocês me contam qual foi a informação que eu tenho para vocês. Então tá bom, vamos programar de sonhar junto, entenderam? A gente só vai dormir visualizando esse cenário aqui que a gente tem, de todo mundo aqui falando sobre sonhos e tal, e alguma informação importante vai ser revelada. Beleza? Isso é real, isso funciona, hein, gente? Acredita que funciona. E, por favor, lembrem do sonho amanhã, hein? Não se esqueça, se sonhar, lembre desse sonho. E compartilhe lá no grupo.